Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da Alder, o canal do YouTube que é dedicado ao estudo e propagação da medicina tradicional chinesa, de filosofia oriental, filosofia yógica, taoísta e de fisioterapia e como essas coisas interagem entre si. Eu sou o Thiago Antônio Zogby, sou fisioterapeuta, mestre e doutor em medicina tradicional chinesa e acupuntura, e hoje a gente vai apresentar mais um estudo de caso. Lembrando que muitos desses conceitos são difíceis de difícil compreensão. E se você quiser entender um pouco mais sobre a teoria da medicina tradicional chinesa, é só acessar o curso que está disponibilizado em sua totalidade na playlist do canal intitulada Curso Medicina Tradicional Chinesa. Lá a gente criou várias aulas que vão introduzindo vários conceitos um a um para ajudar a dar uma visão geral da medicina tradicional chinesa. Então vamos lá, vamos dar início ao estudo de caso. Uma paciente chega ao consultório queixando-se de um excesso de produção de urina, o que é conhecido como poliúria, uma frequência e volume muito grande de urina e uma frequência de ir ao banheiro muito grande ao longo do dia. Ela vem se recuperando de uma infecção intestinal que ocorreu há uma semana atrás. Essa infecção foi bem forte. No terceiro dia ela precisou ser internada porque ela não estava perdendo muito líquido, estava muito fraca e não estava conseguindo ingerir muitos alimentos. Ela já se recuperou da infecção intestinal, da crise de disenteria, mas agora ela reparou que por algum motivo ela começou a desenvolver essa questão de estar indo muito ao banheiro com muita frequência, E quando a gente fez a anamnese ou a inspeção e o questionamento ligado à medicina chinesa, a gente descobriu que, além de ser em um grande volume, essa urina, ela é incolor, transparente. Apesar de estar perdendo muito líquido, ela não sente uma inclinação de beber água, não está com sede. O membro superior dela toda tá frio, tá gelado ao toque, não só as mãos, mas o antebraço e o braço. Ela está sentindo frio, apesar de ter ocorrido durante o inverno. O pulso está fino e fraco, que é uma das ferramentas de diagnóstico que a gente usa. E ao inspecionar a língua, a gente reparou que a língua está pálida, o tamanho dela está reduzido, ela está um pouco inchada e a cobertura está seca, como se fosse desidratada. Então, quando a gente pegou o histórico dessa infecção aguda que ela teve intestinal, juntamente com os outros sinais e sintomas que a gente enumerou aqui no vídeo, o diagnóstico foi dado de deficiência de Yang renal. Então, como a gente viu na aula do curso de Introdução à Medicina Tradicional Chinesa, os rins, o rim da medicina chinesa, que é diferente do rim da medicina moderna, ele tem um aspecto yin e um aspecto yang. E o aspecto yang está associado com calor que é gerado e distribuído para o corpo. Então, essa força fisiológica, essa energia yang dos rins é responsável, é a parte mais fundamental de metabolismo de líquidos que ocorrem no corpo. O metabolismo de líquido ocorre em outras partes também, mas todas essas outras partes, elas pegam a energia yang do rim para desempenhar a função dela. Então essa energia yang do rim é como um fogo que cozinha a água que ingerimos para essa água virar um vapor e ser direcionada para as diversas partes do corpo. Como esse yang está deficiente, a água que está sendo consumida, ela não está conseguindo ser metabolizada. O corpo não está tendo força suficiente para ferver essa água, como se fosse ferver essa água e transportar ela para outros lugares. Então o que está acontecendo? Ela está drenando, ela está saindo para fora. Então é uma condição de deficiência. Geralmente essas condições de poliúria ou excesso de produção de urina, quando ela de frequência, quando a urina é um volume grande e incolor, transparente, geralmente aponta para uma condição de friagem e de deficiência desse calor do yang, desse metabolismo. Quando essas condições do trato urinário
causam a urina ficar mais quente e mais amarelada, mais concentrada, são condições de calor interno, como muitas vezes ocorre em diversos tipos de infecção urinária. Mas por que aconteceu agora? Por que isso está acontecendo justamente agora? Quando a gente passa por uma doença aguda muito forte, como essa paciente passou, né, uma infecção intestinal muito violenta, o corpo fica muito debilitado. Então essa doença aguda que ocorreu deixou o corpo num estado debilitado e causou essa deficiência aguda de yang dos rins. E por que ela não está sentindo sede se ela está perdendo tanta água? A gente vê que o corpo está dando um sinal que ele não está conseguindo metabolizar a água. A gente viu na aula de introdução ao conceito de yin e yang que yin e yang tem que estar sempre em equilíbrio, né? Sempre em equilíbrio. Agora a gente vai colocar o gráfico que representa a condição dessa paciente agora. Yang deficiente. Yang bem deficiente. Então você não... E água, líquido no corpo é uma substância yin, ela resfria, né? A água é muito yin. Então o corpo não está tendo essa energia yang para balancear, para digerir, para metabolizar esse yin. Então na hora de beber água o corpo fala, não quero, não coloca mais água porque eu já não estou dando conta do que você já tem no corpo. Então ela não está sentindo sede. Então se a gente conseguir restaurar esse yang, a sede vai voltar, o metabolismo de fluidos vai retornar ao normal e o volume de urina vai reduzir. Então, qual que é o princípio de tratamento nesse caso? É tonificar o yang dos rins. Que ferramentas que a gente vai utilizar? A moxa bustão, por exemplo, né? Uma ferramenta muito boa para esquentar o corpo, para aquecer o corpo. A gente pode fazer moxa bustão em alguns pontos. Um ponto que a gente vai com certeza utilizar é o da bexiga urinária 23, que é um ponto que fica aqui na lombar, ela tem um acesso direto aos rins. A gente faz moxa bustão naquele ponto para esquentar ele, para aquecer ele. A gente pode fazer no ponto do meridiano dos rins também, ponto rim 3. E como ela está num estado debilitado geral, a gente pode tonificar a energia, o Qi dela também. Então a gente pode fazer moxa bustão no ponto estômago 36. Aqui no lado de fora da panturrilha. Então a gente faz uma abordagem por fora usando moxa bustão. Internamente a gente pode usar fitoterápicos. Quais fórmulas que a gente pode utilizar? A pílula do rim direito, né? You Wei Wan. Ou a gente pode também optar pela decocção, a decocção tônica do médio aquecedor do sistema digestivo com aconite. Também é uma fórmula muito boa para tonificar não só a energia vital, como o yang dos rins. A gente pode alterar um pouco a alimentação dela por um período até ela conseguir restabelecer o equilíbrio do corpo. Vamos reduzir os alimentos frios e alimentos crus. A gente vai reduzir salada, fruta só por pouco tempo, tá? Reduzir um pouco. E alimentos mais quentes, alimentos cozidos, alimentos mais secos, então sopa talvez não seja o melhor nesse caso, porque sopa tem muita água, né, e o corpo está rejeitando água. Então alimentos quentes e secos. A gente pode usar bastante tempero nesses alimentos. Canela, pimenta do reino, gengibre sem casca, porque a casca é diurética, a gente usa para outras coisas. Então a gente coloca esses alimentos, a gente adiciona esses temperos, mas não numa quantidade tão grande que faça ela transpirar. Então a gente quer que o calor penetre no corpo dela, que esses alimentos esquentem ela por dentro. Mas se a gente coloca muita pimenta, por exemplo, muita pimenta do reino, ela pode causar uma transpiração. E quando transpira, significa que os poros se abrem. Enquanto os poros se abrem, o calor sai do corpo. Então a gente quer tonificar ela. A gente quer que esse calor entre e vá acumulando dentro do corpo dela. Ela não deve andar descalça, não deve expor a lombar ao frio, o ventre, a barriga, o baixo ventre ao frio. Tomar banhos quentes, mas não tão quente, é o mesmo princípio que a gente não quer promover uma transpiração. Se o banho for quente demais, ele causa os poros a se abrirem, ela vai perder o calor e a temperatura vai, na verdade, baixar. Então são banhos de morno para quente. O banho muito quente é bom para dissipar uma friagem que você acabou de receber, mas não é bom para tonificar o yang do corpo.
Então, nesse estudo de caso específico, a gente está vendo que a produção excessiva de urina incolor em grandes volumes está ocorrendo porque o corpo dela está debilitada em um estado de yang deficiente, principalmente yang dos rins. Isso ocorreu por causa da infecção muito violenta que ela teve nos dias anteriores. E agora a gente tem que esquentar o corpo de dentro para fora para que o yang, a energia yang do corpo volte a conseguir metabolizar essa água. A gente vai usar fitoterápicos que aquecem o yang do rim. A gente vai usar moxa-bustão em alguns pontos para esquentar o corpo dela de fora para dentro. A gente vai usar alguns alimentos, como os condimentos quentes, e fazer algumas alterações de estilo de vida, como evitar contato com frio, evitar o contato dos pés com superfícies geladas, tomar banhos mornos para quente, e a gente vai começar a ver, deve começar a ver uma redução na frequência de idas ao banheiro, uma redução no volume, uma melhora na sede, porque agora ela vai voltar a metabolizar esse fluido, o corpo vai começar a pedir água para poder ser realocada para os tecidos apropriados. Então essa é a abordagem que temos na medicina tradicional chinesa. Espero que você tenha gostado da apresentação desse estudo de caso. Mais uma vez, se você não está compreendendo alguns desses conceitos, falo para você ter calma, acessa o curso que está na playlist do canal, curso de Introdução à Medicina Tradicional Chinesa. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, que ajuda muito. Clica naquele botão de like também, compartilhe com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de informação, trabalhe com isso ou é só curioso, e até a próxima. Tchau, tchau.